Serrão, por favor, retoma seu comentário. Vamos lá. Antes que alguém pense besteira e fale besteira ou escreva besteira, eu fui censurado, mas foi pelo cabo do microfone aqui que desconectou, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar ao raciocínio aqui sobre as articulações políticas. Quem é que vai mandar e vai tomar decisões importantes até terça-feira? Tem alguns nomes. Um é Gilberto Kassab, que eu já estava falando, que deve ser secretário de obras do governo Tarcísio de Freitas, mas que quer colocar o pé também no governo federal com o seu PSD. Outro é Luciano Bivar. Esse também vai mandar muito no próximo governo. Ele quer pegar o pessoal do União Brasil e colocar ali boa parte também à disposição de Lula. E jogar, né? Quando for conveniente ser oposição, vai ser oposição. Quando não for, não vai ser. Outro que já disse primeiro é o Michel Temer, está magoado com o ex-presidente Lula. Ele viaja, Michel Temer viajou para Nova York, vai participar de um evento do LIDE, lá em Nova York, e também vai ser fiel na decisão interna do MDB de apoiar Lula. Mas a tendência é que o MDB, sempre governista, está com Lula. Talvez Michel Temer tenha um peso relativo na decisão particular de cada uma dessas bases. No MDB, quem deve mandar mais é Renan Calheiros, prestigiadíssimo. Está até brigando para tentar voltar a ser ministro da Justiça, ou cargo que também é disputado pelo senador Flávio Dino, que pode também estar cotado aí para ser ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal, assim que for a vaga. E outro que vai mandar muito, hein? Esse nome vai surpreender vocês, mas ele vai mandar muito. E hoje a Gleisi Hoffmann já começou até uma briga esquisita e perigosa com esse personagem que tem força política. É o homem que comanda os republicanos, Edir Macedo Bezerra, da Igreja Universal de Reino de Deus. A Gleisi Hoffmann deu uma bronca no Edir Macedo, chamou para a briga. Eu não sei se ela está preparada para enfrentar a ira da turma do bispo Edir Macedo, não, que tem um partido político, o Republicanos, número 10, que vai mandar na locomotiva da federação, que é São Paulo, e que também está magoado com Lula. É oposição. Aparentemente, o bispo Macedo e seu grupo são oposição a Lula. Então, o bicho vai pegar, tá? Muito bem, Piperno. O que você está achando desses primeiros movimentos? Achando muito engraçados alguns, né? Primeiro, voltando aí às análises golpistantinas, né? Talvez eles estejam chamando de comparsas, até para citar alguns personagens que o Serrão mencionou, por exemplo, Edir Macedo e Gilberto Kassab. Talvez sejam comparsas, porque são figuras que apoiaram o governo até agora, né? Agora são 17 e 22, estão aí. Mas, claro que já acenam um armistício, cachimbo da paz. O Edir Macedo falou, inclusive, em perdão, vejam só, né? Que coisa magnânima, né? Vai perdoar o Lula, e acenou, então, com essa reaproximação, coisa que a Gleisi acabou dizendo que não precisa. O PT que não perdoa ele, é o contrário. Agora, então, eu acho que a Gleisi talvez não, mas o Lula, com um pouquinho de jeito, voltando aí, né, da sua lua de mel lá em Porto Seguro, férias, não sei, enfim, como é que se chama, mas talvez ele tenha uma outra abordagem e receba de uma outra forma esse aceno que Edir Macedo fez. Lembrando que em 2007, quando houve a inauguração da Record News, Lula estava lá. Foi Exatamente. O convidado de honra para aquele evento. Mas eu quero dizer o seguinte, que é claro que não são comparsas, são pessoas que, muitas delas, apoiam o governo hoje e também não me constam que eles serão comparsas amanhã, mas não sejam hoje, né? E é óbvio que tem muito de oportunismo, sim, sempre teve. E quem não governou com essa turma acabou se dando mal. Foi lá atrás, o Collor de Mello, lá aqui no auge, né, da sua soberba, achou que poderia fazer tudo sozinho, afinal de contas era o caçador de marajás e o país deveria se submeter a ele, acabou quebrando a cara. Da mesma forma que a Dilma, lembra? Ela foi brigar lá com Eduardo Cunha, foi peitar o Eduardo Cunha, que era candidato a reeleição à presidência da Câmara, caiu ela. Aliás, caiu ele também. Caíram os dois, foi ruim para todo mundo naquele momento. É óbvio que o Lula é um político profissional que não vai cometer esse tipo de erro. Como, aliás, o Bolsonaro quase comete no início do governo, quando resolveu esnobar o Centrão. Se gritar, pega Centrão, não fica um ladrão. Não era assim o grito de guerra, o chamamento?
voltou atrás e conseguiu alguma governabilidade, porque até aquele momento ele tinha dificuldade. Reclamava lá do Rodrigo Maia e tal, mas porque não soube negociar antes. E negociou depois, entregou os pontos, entregou o governo, entregou o orçamento e acabou entregando uma conta muito mais salgada, ficou muito mais caro. Então, faz os acertos agora e é isso que vai ser feito. Ninguém aqui é vestal, ninguém aqui nasceu ontem. Infelizmente o Brasil é assim. Agora, o erro foi o erro foram exatamente os golpistas antigos falaram, não vai ter governabilidade. Ele não vai ter com quem governar. Quem te viu, como é que paga a conta? Quem te viu, quem te vê, Piperno? Porque nós estamos falando aqui, deixa eu trazer informações justamente nessa linha. Nós estamos falando aqui de uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E nós estamos falando também, segundo a própria campanha petista, de uma intenção de mexer no salário mínimo já em 2023. Ou seja, muito bonito, mas quem paga? Meu ponto é esse. Posso falar? A previsão orçamentária para o ano que vem já contempla isso brincando, tá? Então, o PT está de história. Fora o auxílio, né, Serrão? Me esqueci o auxílio já também vai ter verba para isso, com o superávit, com outras fórmulas. Vai ter, isso já estava programado. Se o Bolsonaro tivesse no poder, isso aconteceria da mesma forma como o fato que é absurdo, que é essa correção da tabela do imposto de renda. Isso aí já tinha que ter acontecido desde 2015, que o leão da Receita nos extorque. Isso daí me revolta profundamente, tá? Então, isso é uma coisa que tinha que ser revertida. Não interessa se é pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo Congresso Nacional, pelo raio que o parta. O Brasil, o Estado brasileiro tem que parar de nos extorquir. Então esse é um ponto. Agora, eu chamei o VAR ali para o Piperno, ele usou uma expressão ali, comparsa. Piperno, a novilíngua do duplo pensar... que usou, a novilíngua do duplo pensar que está agora em vigor, ela diz que a partir de agora, com o Lula chegando ao poder, é companheiro e camarada. Não tem mais esse negócio de comparsa. O Constantino que citou, tomei a expressão emprestada. Consta Meirelles defendendo que Lula fure o teto. O Meirelles, durante a pandemia, defendeu que imprimisse dinheiro, né? Então, assim, quem está acreditando na responsabilidade fiscal dessa turma que vem aí, está acreditando num conto da carochinha. Aliás, hoje, a grande fake news espalhada por tudo que é petista foi que o Bolsonaro vai deixar o país quebrado com um enorme rombo. É tudo balela, né? As contas públicas estão no azul, a dívida bruta sobre o PIB caiu. Subiu por causa da pandemia e já desceu tudo. Esse é um governo responsável, ao contrário do que vem aí. Então eles estão preparando a narrativa. Essa é uma turma que vive só de narrativa, como a picanha voadora. Né? Eles dobraram até a meta da picaretagem, né? Era um rombo de 200 bilhões, falaram que o rombo é de 400. Agora, né? Vem aí o encontro com a realidade, Paulo. Vai levar algum tempo, né? A gente vai ver aqui as adaptações pipérnicas acontecendo ao longo do curso da desgraça que vem aí, né? Mas eles vão ganhando tempo e depois vai ter sempre... Aí vai vir o contexto. Não, mas o mundo tá difícil. Não, mas não sei o quê. É sempre essa historinha, né? Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa para nossa audiência aqui, porque eu não sei nem se a gente pode falar disso, porque o YouTube estava censurando, o TSE diz que é criminoso questionar, sei lá. Mas assim... Hoje mesmo tem uma apresentação de um relatório independente sobre anomalias no processo da urna. O Ministério da Defesa vai apresentar semana que vem o seu relatório. Eu já soube de uma fonte interna que virá com grandes... Como é que foi o termo usado? Discrepâncias ou coisas ruins, assim, esquisitas, incongruências. Então, assim, esse assunto, ele só acabou no Brasil da censura. A Fox News, que é o programa de maior audiência aqui nos Estados Unidos, o Tucker Carlson, que é o apresentador de maior audiência do programa de maior audiência, do canal de maior audiência, ele dedicou um espaço grande a falar da eleição brasileira. Um espaço grande. Nossa. Né? Então, assim, esse assunto só acabou nas bolhas pipérnicas. Não. Que querem censurar todo mundo, que querem calar a boca de todo mundo. Onde ainda há liberdade e democracia, as pessoas estão incomodadas com algumas coisas que elas viram.
Eu fico imaginando se não há liberdade e democracia, por exemplo, no Reino Unido, onde The Guardian fala sobre o Brasil, na França, onde o Le Monde fala. Assim, são vários países. Só citou jornal esquerdista. É evidente que, inclusive, saudaram o que aconteceu aqui no Brasil. Citou jornal esquerdista. Ah, mas o toque é uma. Então, esse aí é um cara de extrema-direita. Extrema-direita. Bingo, quer dizer, você cita uma fonte, um cara, né? Alguém. É só o programa de maior audiência dos Estados Unidos, é só isso. Não é um programa de. Não é o maior programa. Não é o programa de maior audiência. TV a cabo, 5 milhões de pessoas ligadas por dia ali Isso, TV a cabo. Aí você já, inclusive, você já circunscreveu a um universo muito menor. Muito menor, né? Ou seja, a gente está falando de 5 milhões de pessoas, dá mais ou menos 1,5% da população do país. Esse é o programa que a narrativa golpista antiga... Hã? É gente pra burro. É gente Sabe pra quanto é que tem a CNN? É gente pra burro. Sabe quanto é que tem a MSNBC? 1,5% da população do... o dia que o Jornal Nacional, por exemplo, tiver uma audiência equivalente a 1,5% da população brasileira, a TV Globo acaba saindo do ar voluntariamente. Então, meu Deus. Né? É uma coisa absurda, maluca. É isso que o Constantino acabou de dizer. Acreditem no Constantino, você vai acabar marchando em frente ao pneu, como, né, os malucos aí. Você está chamando de maluco, você já chamou de nazista, eu chamo de patriotas incomodados com a farsa. Então, chama de farsa, eleição e tal. É isso. É uma eleição limpa, honesta e tal. Mas a questão não é nem essa. A questão é acreditar nesse tipo de narrativa. Aliás, o Alexandre de Moraes é muito imparcial, né, Piper? Eu não sei. Inclusive, você sabe que hoje eu estava lendo, pegando aqui... Virou programa de humor. Não, eu estava aqui abrindo a memória, né? Por exemplo, em 2018, quando houve a votação no STF do habeas corpus pedido pelo Lula, né? Logo após a decretação da prisão, Lula perdeu lá por 6-5. O último voto foi de Alexandre de Moraes. Também, graças a ele, o Lula acabou sendo preso. Então, ou seja, os três lavajatistas, a Carmen Lúcia, essa turma toda votou contra o Lula. Então, veja, se a gente for puxar de arquivos da memória, a gente vai se lembrar de coisas assim que hoje parecem grandes, imensos absurdos. Então, a gente precisa falar a verdade. Outra coisa que foi dito aqui, eu insisto muito nisso, quer dizer... foi vender a ilusão de que o Lula, em algum momento, ia ter dificuldade para formar maioria congressual. Quer dizer, não vai ter dificuldade nenhuma. Até porque é, sim, um exímio jogador que joga com as regras do jogo político. Por favor. O cara é um domador de serpente, de cobra. Você é um palhaço. Eu sou um palhaço, eu nem vou dizer o que você é, porque eu não vou realmente descer ao seu nível, Constantino. Agora vamos ao ponto. Tranquilo, sem essa questão. Vamos ao ponto que é importantíssimo.